Energia para Capricórnio, de 4 a 11 de novembro. Energia para capricornianos. O que vai estar acontecendo na semana de vocês? Energia para Capricórnio. As cartas estão falando sobre coisas que vão acontecer para essa semana, como se você devesse se abrir para novidades, parasse de ficar chorando ou lembrando ou gastando energia com situações, com pessoas que não valem a pena, que fala muito sobre situações que vocês ficaram muito sem conseguir se mexer ou sem conseguir se defender ou sem saber como se proteger ou se defender de algo. Tá? Então tá colocando muito o emocional do capricorniano ficando bastante bagunçado, talvez até por alguma questão, se for uma questão de família, como se você se visse meio preso, meio atado, meio sem conseguir tomar algum tipo de atitude. Capricórnio, as cartas elas estão colocando que mesmo sem você querer tomar algum tipo de atitude, é como se a situação ela fosse se encaminhar para isso, tá? Você vai ter que fazer algum movimento nos próximos dias, se você ficar postergando tudo isso, talvez meses, mas tem algumas atitudes aqui que vão ter que ser tomadas, porque a situação ela pode piorar se não for feito algo, tá? Aqui tá colocando Capricórnio por algum motivo, sei lá, se é família, criação, depende do problema de cada um, né? Uma leitura geral a gente não tem como saber, mas aqui tá colocando como se você se visse com as mãos atadas, né? Como se alguma situação ela tivesse deixando você preso, amargurado, indefeso, inseguro, vulnerável. Acho que vulnerável seria uma palavra bem própria. E aqui está colocando que não vai ter jeito, você vai ter que pensar numa forma de agir, vai ter que tentar resolver essa situação da melhor forma possível, porque a situação, eu diria que, nem pensando nessa semana aqui, eu diria que tem tudo para acabar dando um problema muito sério no decorrer do período. Tá? Quem sabe ali janeiro, final de dezembro, janeiro, algum problema muito sério pode acontecer e que vocês vão ter que solucionar de um outro jeito. Vamos ver o que mais que mostra aqui para Capricórnio. E parece também que vocês se envolveram em problemas que não eram de vocês, talvez seja até da família, mas não era literalmente teu. Então é muito como se pessoas acomodadas ou pessoas que se acomodaram sabendo ou pensando que o Capricórnio vai resolver o problema de todo mundo, meio que abriram mão e jogaram para você essa responsabilidade. Tá? E parece que está muito pesado, ou está ficando muito pesado, ou já está muito pesado. Então, também pode ser isso, você ter que obrigar cada um a cuidar do seu, a não assumir mais do que você possa assumir, porque aqui está colocando como se pessoas estivessem, de alguma forma, abusando da sua boa-fé ou do seu senso de responsabilidade. Tá? E é como se você tivesse com uma sobrecarga muito pesada nas suas costas. Eu não sei se tem gente doente ou se tem gente se fazendo de doente,
sabe, na hora do vamos ver, a pessoa, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô doente, eu tô com dor de cabeça, eu tô sem força, alguma coisa assim. E aí o Capricórnio vai falar, tá bom, vai, eu pego pra mim então. Eu pego pra mim então. Então tá ficando muito pesado pra você. De alguma forma, também acho que você tem que aprender a delegar, aprender a jogar para a pessoa que tem a responsabilidade, né, os problemas dela, tá? Por exemplo, um pai, um filho, não importa, tá? Cada um tem que cuidar de si. Não é porque você é filho, por exemplo, que tem que ficar cuidando do teu pai pro resto da vida se teu pai tá fazendo coisa errada. Não é que você tem que ficar, porque tem um filho, vai ter que ficar pajeando essa criança pro resto da vida. Às vezes eu vejo uns marmanjos aqui de 30 anos e a mãe, não, eu faço comidinha, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, não pode. Sabe, a pessoa ela tem que crescer. E muitas vezes o que eu vejo aqui é que as pessoas se acomodam, né? As pessoas deixam de fazer a parte delas e empurram para você. Pode ser, Capricórnio, que seja isso que está acontecendo. Mas para você não ficar doente, para você não ficar com algum tipo de sobrecarga, e ainda lá no final alguém fala para você, mas quem mandou você fazer? Eu pedi para você fazer? Então assim, deixam tudo na tua mão e na hora do vamos ver ainda fala para você como se fosse pouca coisa. Então cuidado com isso, não se envolva em problema que não é teu, não entre em briga que não é sua. Tá? Resolva o seu problema, tenta se livrar um pouco, tem muito peso em cima de Capricórnio, tá? Pode ser que eu esteja falando com pessoas aí que estão cheias de dores no corpo, cansaço, tá? Insônia. Então, porque tá muito pesado, eu vejo Capricórnio muito esgotado, muito cansado, e pode ser que sim, muito desse cansaço nem era para ser seu. Tá? Então, assim, para ponderar um pouquinho sobre isso. Você não tem a responsabilidade do mundo, você não vai curar o mundo, você não é responsável pelo mundo, ou pelo seu filho, ou pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu marido, seja lá quem for, tá? A gente tem que ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte, mas todo mundo tem que fazer a parte. Né? Não adianta, se fica muito pesado para uma pessoa se ela tiver que fazer tudo. Se ela já dividir, aí todo mundo até presta atenção, vai cuidar para não sujar, vai cuidar para não fazer besteira, vai cuidar para não ficar doente. Então toma um pouquinho de cuidado com você, Capricórnio, tá? Porque senão a coisa ela pode de verdade piorar a ponto de daí sim você ser obrigado a tomar algum tipo de decisão de uma forma diferente. Tá? De repente hoje você pode tomar essa decisão de forma sábia, imaginando que é bom para todo mundo, inclusive para essas pessoas, mas no futuro você pode ser obrigado a cuidar, a passar essa responsabilidade para quem é de direito, porque você ficaria doente, porque você estaria com esgotamento nervoso, porque você estaria com problema de pressão, entendeu? É meio como, você está num limite, você está indo para um limite. Tá? Considerando que a gente está falando isso em começo de novembro, vamos considerar que assim, se você não fizer alguma coisa para mudar esse repertório, essa situação, pode ser que ali no começo de janeiro você tenha um treco, tá? Mas a taróloga está falando que eu vou ter um treco. Não, gente, eu estou falando que se você se cuidar, você não tem um treco. Se você não se cuidar, você, por opção, está indo para esse treco, tá bom? Pense nisso, há uma grande diferença. Agora, se você se cuidar, tem coisas boas. Pode ser até que a sua vida fique mais alegre, mais festiva, até talvez mais respeitada, se veja mais respeitada por essas pessoas. Porque uma coisa que eu vejo muito aqui é como se Capricórnio sentisse uma injustiça, como se fosse uma falta de respeito. Então, de repente, você tem que parar para pensar se você não está ocasionando isso na sua própria vida, tá? A coisa é muito maior do que só o que você está pensando. Amplia um pouquinho e enxerga, tá bom? E é pro bem, tá? É sempre pro bem. Gratidão, uma excelente semana e até a próxima.